pessoal, passando aqui para gravar esse videozinho para vocês, porque, gente, como eu tô sempre passando aqui os assuntos para vocês, que vem vindo, né, assim, que vem clareando atualmente. Então, assim, eu tô passando mais tempo, né, para poder relaxar um pouco, né, para dar uma aliviada na minha mente, né, para poder entender, compreender melhor os processos. Mas sempre que eu consigo ter uma visãozinha melhor, né, sobre alguns aspectos, eu preciso passar para vocês, porque senão isso vai se perdendo, né, durante a minha vida, né, durante o tempo. Então, eu tô passando mais tempo, né, assim, off, mas de vez em quando eu tenho alguma coisa assim, fica um pouquinho mais clara, né, para mim, eu preciso vir e comunicar para vocês, falar para vocês, porque senão eu me perco, né? Eu perco nessa oportunidade. E eu também estou tentando ficar um pouquinho mais off, né, de vídeos, para poder me dedicar um pouquinho mais à escrita, né? Os meus processos relacionados à escrita, né? Agora eu tenho uma comunidade lá na Hotmart, então lá eu quero muito me dedicar à questão assim de escrever, né, de colocar textos, de fazer textos e colocar lá. Já tem um textinho lá pequeno. Oi, mãe. Só a metade. Comi só a metade, a outra metade tá aí na geladeira. Então, eu tô tentando me dedicar um pouquinho mais à escrita, né? Voltar. Eu fiquei muito tempo só gravando vídeo, muito tempo, e aí eu deixei um pouco de lado a questão da escrita, né? Mas eu quero voltar, eu tô tentando aqui aos poucos, né? Voltar a me dedicar à escrita. Então, gente, o que eu quis vir falar, eu estava há pouco tempo dando uma olhadinha nos meus videozinhos antigos, né, que eu gravei ali no Instagram, onde eu falo sobre reatividade, né. Eu já falei bastante sobre reatividade, né, os rompantes de reatividade que a gente tem, né, os acessos de raiva e tudo isso. E essa semana eu veio assim um pouco na minha mente a questão dos gatilhos, né? Quando a gente mergulha demais, né, nesse universo, nessas questões, né, relacionadas à raiva, à reatividade, isso. Quando a gente está muito mergulhado, né, nesse processo, a gente começa a dar uma observada na questão dos pensamentos mesmo, né? Como eles funcionam, que eles funcionam mesmo como gatilhos, né? São esses pensamentos muito automáticos, né? Muito automatizados, né? Então, essa semana eu dei uma clareada maior, assim, sobre essa questão dos gatilhos, né? Quando a gente está muito mergulhado num processo, né, de raiva, quando a gente está muito mergulhado num processo de reatividade, ali, quando a gente está ali no meio, é difícil, né, a gente observar, mas depois que passa, a gente começa a dar uma observada e a gente começa a entender que foi um pensamento, né? Foi um pensamento que acionou, né, esse processo. Esses processos em que a gente mergulha e fica ali, e demora um tempo, né, pra gente poder voltar ali pra calma, né, pro nosso centro, pro nosso ser, né, natural. Então, gente, todas as vezes em que você mergulha num processo, assim, de raiva, né, de reatividade muito intenso, quando a gente entra num estado de estresse muito grande, né, muito intenso, sempre foi um pensamento que entrou ali, um gatilho, né, um pensamento que engatilhou ali na sua mente.
E ali você entrou e ficou ali durante aquele tempo, ali naquele processo de raiva, ali, de estresse, né? Isso tudo que a gente já conhece. Então, sempre observar que sempre é um pensamento que leva a esse processo. Mãe, vai, não sabe. Tá na minha agulha que eu pego aqui, mãe. Tô gravando aqui Então pronto, vai. no celular. Deixa eu terminar aqui, aí a senhora pega aqui de volta. Vamos lá, vamos ver se eu consigo concluir. Ver se eu consigo concluir. Isso aqui pra alguém pegar, ninguém vai pegar. Tá aqui, gente. Ver se eu consigo. Eu tava olhando. Então, gente, todas as vezes é um pensamento que automático, né? Eu já falei bastante para vocês sobre os pensamentos automáticos, né? Que são esses pensamentos de gatilho, né? É alguma coisa que entra aqui no pensamento automático, né? Que é o gatilho. E esse gatilho, ele aciona esse processo em que a gente entra, né? E fica ali durante algum tempo naquele processo até você ir se acalmando e o seu estado natural ele voltar, né? Então é sempre observar que é sempre um pensamento automático, né? Esse pensamento automático que é o gatilho, ele faz parte dos nossos padrões de pensamentos. Ele tá ali já, é como se fosse enraizado, né? Como se fosse um padrão de pensamento enraizado. Então, sempre que a gente entrar nesse processo, a gente observar que foi esse pensamento automático, um gatilho, né? Um pensamento automático. E uma outra coisa, né, gente, que eu sempre falo para vocês, para que esse pensamento ele entre, né, para que ele acione na sua mente, vai ter que existir algum tipo de cenário, né? A gente vai entrar em contato, né, com algum cenário na sua vida, né? Vai existir alguma coisa que vai acontecer na sua vida, algum cenário, acontecem alguns eventos, algumas coisas vão acontecer, né, no seu cenário ali, e algumas vezes vão acontecer alguns eventos, algumas coisas que você vai entrar em contato, né? De ser coisas que você vê, pode ser coisas que você ouve, né? Conversas ou alguma coisa que você ouve ou alguma coisa que você vê aquele cenário, né? Durante algum tempo ele vai causar algum impacto na sua mente e esse impacto ele vai acionar esse gatilho, né? E esse gatilho vai levar você para esse estado, que é esse estado, né, desses rompantes de reatividade, né, de raiva, de agressividade e tudo isso. Então, é sempre observar que as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? Sempre é um processo, né? É sempre um processo. Você vai estar em contato com algum cenário, vão acontecer algumas coisas, alguns eventos, algumas coisas que você pode ver, ou que você pode ouvir, e a partir daí isso vai indo e vai gerar um pensamento automático que é o gatilho. E o gatilho vai levar você para esse estado, né? Imerso, né? Ali na reatividade. Então, gente, o que eu quis trazer para vocês hoje é isso, né? Para a gente conseguir tentar, né? Pelo menos tentar ver, observar mais os pensamentos, a maneira como ele funciona e entender que é sempre um gatilho que aciona essa questão da reatividade. Tá bom? Um grande beijo e eu volto em breve. Tchau.
Deixa eu dar mais uma pinceladinha aqui, tá, gente? A gente vai entrar em contato com algum cenário, né? São eventos, né, que vão acontecer no seu cenário. Esses eventos, gente, eu quis vir dar essa pincelada aqui, eles vão causar um certo desconforto, né? Que é o que eu sempre falo. Né? A gente, de alguma forma, esses eventos, alguma coisa que a gente viu, né? Alguma coisa que a gente ouviu, eles vão causar um certo desconforto, né? Que acontece por causa dos nossos padrões já enraizados, né? Que são aqueles que eu já falei várias vezes. Aqueles padrões tatuados, né? Arquivados, enraizados na nossa mente. Como a gente tem esses padrões, alguns eventos, algumas coisas que a gente vai entrar em contato, ou que a gente vai ouvir, que a gente vai ver, eles vão começar a causar um certo desconforto, né? Que é mental e físico, né? Gente, esse desconforto, né, que eu quis aqui deixar registrado, esse desconforto, ele acontece por causa da grande necessidade de controle que a gente tem sobre as coisas. Então, o desconforto, geralmente, a gente sente esse desconforto porque a gente começa a sentir que a gente está perdendo o controle. A ilusão de controle que a gente tem sobre as coisas, né? Então, a gente vai começar a entrar em contato com alguns eventos no nosso cenário, né? Em um determinado cenário. A gente vai ver coisas, né? Que vai acionar esses padrões de pensamentos, né? Esses pensamentos, eles vão começar a acontecer de uma forma mais intensa na nossa mente. Esses pensamentos, eles vão começar a causar um desconforto, né, mental e físico. A gente sente esse desconforto porque a gente não quer perder o controle, né? A gente, da situação ali, do que está acontecendo, a gente quer manter o nosso ali controlezinho sobre as coisas, né? A gente não quer perder o controle, né, das coisas, da ilusão, né, de controle, que a gente sabe, que eu sempre falo bastante para vocês, né? Toda necessidade de controle, todo controle, ele é ilusório, né? Então, quando a gente vai entrar em contato com alguma coisa, esse desconforto, ele nasce por causa da sensação de falta de controle que a gente vai sentir, né? A gente sente que a gente está perdendo ali o controle da situação, do que está acontecendo, das coisas, a gente sente esse desconforto. À medida que o tempo vai passando, esse desconforto, lá na frente, com o passar do tempo, um tempinho, aí ele vai acionar um gatilho e a gente vai entrar nesses estados maiores de reatividade, de raiva e de estresse, né? Então, eu quis deixar esse registro aqui, que é para a gente sempre voltar e quando a gente estiver se perdendo, a gente relembrar, né? A gente ter esse registro aqui, né? Para a gente poder dar uma clareada no nosso campo ali, né? De visão. Tá bom? Então, é isso. Tchau.